Pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí gravando mais um Papo Sacrocast com vocês, o episódio de número 10. Nós temos a honra aí de receber novamente o reverendo Giordano para tratar a respeito do assunto de Mariologia, né? Falaremos aqui um pouco a respeito da vida da Virgem Maria, de algumas polêmicas que envolvem essa personagem tão importante da Sagrada Escritura. E nada melhor do que o reverendo Giordano para estar falando a respeito desse assunto. Então, seja muito bem-vindo, reverendo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E agora eu vou deixar o Matheus falar, antes que o senhor possa se introduzir mais uma vez. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, Matheus aqui de novo, né? Voltando aqui com as atividades do Papo Sacrocast. Como o Jadson disse, hoje falando sobre a Virgem Maria e seus desdobramentos, suas doutrinas, né? A partir dos textos bíblicos que a gente tem. E vou passar a bola, por enquanto, né? Para o reverendo Giordano, para que a gente possa iniciar, para ele se apresentar, dar as palavras. Abençoar vocês. Reverendo. Olá a todos, gente. Muito bom estar com vocês aqui. É uma satisfação, mais uma vez. Para quem não me conhece, me chamo Giordano, sou clérigo da Igreja Anglicana no Brasil e reitor da paróquia Libertador, aqui em João Pessoa. E, para mim, é muito bom, é um motivo de muita felicidade estar falando da Virgem Maria. A primeira pergunta que a gente já inicia é por que a Maria, né, a Virgem Maria, vai aparecer em tão poucos episódios do Novo Testamento e sabendo que a igreja, né, fala tanto sobre ela, então a gente versa muito sobre ela e a Bíblia versa pouco. Então a primeira pergunta que fica é essa: por que Maria vai ter tão poucos episódios, tão poucas páginas falando dela? E sabendo disso que fica um pouco estranho, porque a gente sabe a importância que ela tem sobre isso durante toda a história sobre ela, mas as fontes bíblicas não são das maiores, né, em questão de a importância. Então, existem doutrinas que nós cristãos professamos que não aparecem explicitamente nas páginas do Novo Testamento, das Escrituras. Então, a gente pode falar, por exemplo, sobre a divindade do Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas a divindade do Espírito Santo se revela nas Escrituras de maneira implícita. Então, por isso, nós podemos dizer que a doutrina cristã, esse é um exemplo, claro, existem outros, mas nós podemos dizer que a doutrina cristã não se baseia nas expressões explícitas da Bíblia apenas, mas também naquilo que está implícito. Então, o que é que está implícito? Quais são os momentos em que a Virgem Maria aparece nas Escrituras? Se a gente for observar, ela aparece em vários momentos cruciais. A gente pode falar aqui de 4 ou 5 momentos que são cruciais na história das Escrituras, na história do Evangelho e no começo da Igreja, que são fundamentais. Primeiro, o nascimento de Cristo. Maria está lá, óbvio, né? Maria está lá quando o ministério de Cristo como que se inicia antes do tempo. Ela está lá em Caná, nas bodas. Ou seja, ela está lá quando o primeiro milagre, o primeiro sinal de Cristo é realizado, no Evangelho de João, capítulo 2. Maria está lá na crucificação, então ela é uma das poucas pessoas que permaneceram ali aos pés da cruz com Jesus. E ela está lá no Pentecostes também. Então a gente fala aí de 4 momentos que Maria está com os discípulos e que ela contempla o mistério da salvação. Na realidade, dentre todas as pessoas do Novo Testamento, dentre todas as pessoas da Bíblia, Maria é a única que está nesses 4 momentos ao mesmo tempo. Então, veja, ela tem algo que é único. Claro, se você não vai ver um versículo dizendo somente Maria estava nesse momento. Você tem que ler esses textos e perceber algo que está implícito. Só ela está neles, nos 4 ao mesmo tempo. E a gente pode falar também, possivelmente, de Maria como testemunha da ressurreição de Cristo também. Isso aí não é algo
que é claro, tá? No Novo Testamento existem debates sobre isso, mas Maria, ela contempla pelo menos 4 momentos muito importantes: o Natal, as bodas de Caná, o primeiro milagre de Cristo, que é o milagre através do qual os seus discípulos acreditam nele, na crucificação e no Pentecostes. Então Maria contempla aí algo muito profundo do mistério da salvação, e ela, o que é interessante é que nesses momentos ela está ali sempre como serva do Senhor, ela nunca aparece ali como o alvo dos holofotes, nem nada disso, mas Maria aparece ali como serva do Senhor em todo momento, orando com a igreja, estando junto com os discípulos. Então a gente pode observar, por exemplo, através de Atos 1 e 14, que Maria, a proximidade com Maria, ela está ali no começo da história da igreja. Atos 1,14 diz textualmente o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Veja, aí onde se diz com Maria, mãe de Jesus, Maria não é colocada como uma dentre esse grupo de mulheres, né? Ela não é simplesmente colocada dentre as mulheres como simplesmente mais uma. Ela é especificada com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Então, os primeiros discípulos de Jesus estavam ali sempre orando com Maria, estavam sempre próximos a ela. Então, a gente pode dizer que esses momentos em que Maria aparece nas Escrituras, eles são muito importantes. E eu acho saudável, na realidade, nós temos que concordar que é muito saudável que o Novo Testamento não tenha dado tanta ênfase a Maria, justamente porque o papel dela na história da salvação é esse papel de serva, esse papel daquela que se esvazia na história da salvação e que se entrega inteiramente ao plano de Deus para a salvação da humanidade através de Jesus. Então, a gente não pode desconsiderar a importância de Maria simplesmente porque ela aparece poucas vezes, mas as vezes em que ela aparece de maneira única. E existem outros personagens na Bíblia que são importantes e que aparecem poucas vezes. Por exemplo, o apóstolo Bartolomeu. O que é que nós sabemos de concreto, de historicamente fundamentado, com base no Novo Testamento, especificamente sobre o apóstolo Bartolomeu? Basicamente nada. Especificamente sobre ele, basicamente nada. Existem conjecturas, existem teorias, existe muita coisa, e existem afirmações que posteriormente são feitas pelos pais da igreja. Mas, concretamente sobre ele, não sabemos nada. E ainda assim, mesmo não sabendo nada sobre esse apóstolo de Jesus, nada específico sobre ele, nada próprio sobre ele, nós vemos nas páginas do Novo Testamento como a igreja é fundamentada sobre os apóstolos. Então, a igreja faz uma afirmação sobre os apóstolos e coloca eles numa posição única, mesmo que Bartolomeu não apareça muitas vezes. Mas ele aparece lá no livro do Apocalipse, por exemplo, quando se diz que a igreja ela tem esses 12, ela está fundamentada nos 12 apóstolos. Isso a gente vê no livro de Efésios também, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Então, a gente não deve julgar uma doutrina ou uma pessoa pela quantidade de vezes que ela aparece no Novo Testamento. É claro, o Novo Testamento foi escrito para falar de Jesus, não para falar de Maria. Então, eu diria o seguinte: Maria é tão importante que seria perigoso se ela tivesse aparecido mais vezes. Ela apareceu o que era suficiente. E, enfim, então aquilo que ela aparece, aquilo que é dito sobre ela nesses momentos é suficiente para colocar ela como uma pessoa única. Inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, quando a gente for falar sobre o que os pais da igreja e os reformadores, enfim, disseram sobre a Virgem Maria. Eles não colocaram ela jamais como simplesmente uma mulher qualquer, ou até como uma barriga de aluguel, como você vê algumas pessoas dizerem. Não, Maria, ela tem um papel que é fundamental. Perfeito, reverendo. Excelente, excelente, excelente. Então, tendo em vista, né, que já foi comentado aqui sobre os momentos cruciais, né, onde Maria aparece, eu diria que um desses momentos, como já foi mencionado, seria a questão do Natal do Nosso Senhor, do nascimento do Nosso Senhor. E aí existe uma polêmica histórica sobre a questão de Jesus, né, e da maternidade de Maria em relação a Jesus. Algumas pessoas dizem, algumas até bem intencionadas, né, elas tentam dizer que Maria seria apenas a mãe da parte humana de Jesus, né? E aí, minha pergunta é a seguinte: Maria pode ser realmente chamada de mãe de Deus?
ou ela é apenas, como diriam essas pessoas, mãe da parte humana de Jesus, como se nós pudéssemos dividir as coisas, digamos assim? Olha, nós não apenas podemos, mas devemos afirmar que Maria é mãe de Deus. Existe algo aí que é muito importante na afirmação de que Maria é mãe de Deus, e isso não pode ser relativizado de maneira nenhuma. Veja só, nós vemos quando Cristo estava para nascer, 2 dos 4 evangelhos contam esse nascimento de Jesus. São os evangelhos de Mateus e de Lucas. Os evangelhos de Marcos e de João não contam tão explicitamente sobre o nascimento de Jesus. Então, embora a gente possa ver algo ali um pouquinho no prólogo do evangelho de João, mas um relato do nascimento, digamos assim, a gente só tem em Mateus e em Lucas. E nesses 2 evangelhos que contam sobre esse nascimento, eles colocam Maria numa posição única. Então, a gente vê, por exemplo, lá em Mateus 1, 23, onde se diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, veja, você tem aí a virgem, que é Maria, cumprindo aí espiritualmente aquela profecia de Isaías 7, e você tem o Emanuel, que é Cristo, ele é Deus conosco. Então, Maria é mãe do Deus conosco, segundo esse texto bíblico. E no Evangelho de Lucas, nós temos lá em Lucas 1 e 43, dito que Maria é mãe do meu Senhor. Esse momento em que Maria é chamada de mãe do meu Senhor por Isabel é um momento muito importante. Veja, Isabel era ali prima da Virgem Maria. E ela engravidou antes e tudo mais, a gente tem aquele momento ali de encontro entre elas. E esse momento de encontro é um momento muito bonito, muito belo, e Isabel tem naquele momento uma revelação através do Espírito Santo sobre quem é Jesus. Até aquele momento, possivelmente ou provavelmente, ela não imaginava que o filho da Virgem Maria fosse o Deus de Israel. Então, ela é cheia do Espírito Santo. João Batista, no ventre, é cheio do Espírito Santo. Existe ali um movimento para reconhecer Jesus. E, por isso, Isabel, ela exclama, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Então, o que ela está dizendo ali? Que para mim é uma honra. Eu não mereço essa visitação da mãe do meu Senhor. E veja, ela diz a mãe do meu Senhor. Essa expressão Senhor é uma expressão muito importante, porque nós vemos ao longo de todo o capítulo 1 de Lucas, todo o capítulo, nós vemos a palavra Senhor ser repetida com referência ao Deus de Israel. Sempre. Ela aparece aqui dezenas de vezes e sempre com referência ao Deus de Israel. E 2 versículos depois, no versículo 45, diz: bem-aventurado aqui creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Então, aqui estamos falando do Deus de Israel, que é chamado de Senhor. Então, Isabel tem uma revelação sobre a divindade de Jesus naquele momento. Claro, ela não tem ali uma doutrina da Trindade na cabeça dela, nem nada disso, mas ela tem uma revelação ali sobre a divindade de Jesus. E isso é muito importante por 2 motivos. Esse primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, ele é um momento onde nós vemos várias pessoas terem revelações proféticas. Existem vários profetas, várias pessoas que são cheias do Espírito Santo e que são direcionadas. A gente pode falar aqui de 7 pessoas que são direcionadas ali nesse capítulo para honrarem Jesus. Então, nós temos aqui como um pré-Pentecostes, né? Nós temos um momento em que o Espírito Santo aparece para honrar a pessoa de Cristo, para reconhecer a sua divindade. E essa na história da salvação, na trindade econômica, esse papel é um papel do Espírito Santo, de revelar quem é Cristo, de honrar a Cristo, de levar os homens a reconhecerem Cristo como Senhor, como Deus. Então, isso é muito importante no começo do Evangelho de Lucas. E a gente pode falar também sobre como nos 4 evangelhos, cada um dos 4 evangelhos canônicos,
Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos uma afirmação da divindade de Cristo já no primeiro capítulo. Então, no Evangelho de Marcos, por exemplo, é através das profecias que reconhecem Cristo como sendo Deus, aplicam profecias que se referem a Deus a Cristo. No primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. No Evangelho de João é o mais famoso, né? O prólogo reconhece Cristo como o verbo que era Deus. Então, nos dois evangelhos aí, de maneira muito explícita, em Marcos e em João, a divindade de Cristo é ressaltada. Também em Mateus e em Lucas. Em que momentos, em Mateus e em Lucas, a divindade de Cristo é reconhecida? Nesses momentos que eu mencionei. Nos momentos em que Maria aparece como mãe do Emanuel, como mãe do meu Senhor. Então, os evangelhos de Mateus e de Lucas, eles têm neles, sim, a divindade de Cristo afirmada. E nós podemos dizer que, ao mesmo tempo, se afirma ali que Maria é mãe de Deus. Veja, não existem dois Jesus. Tá? Não existem duas pessoas ali. Jesus é uma pessoa só. Não existe o Jesus humano e o Jesus divino. Não tem como separar. Jesus é Deus. É por isso, por exemplo, lá em 1 Coríntios 2:8, que se diz que aquele que foi morto é o Senhor da glória. Veja, o Senhor da glória foi morto. A expressão Senhor da glória se refere à divindade de Cristo. Mas mesmo assim se diz, o Senhor da glória foi morto. Não foi o Jesus humano que foi morto, mas o Senhor da glória foi morto. Claro, essa morte não é uma eliminação da divindade, nada disso. Mas é uma separação entre o corpo e a alma de Cristo. Mas aquele Cristo que teve o seu corpo e sua alma separados, ele é Deus. Então, nós não temos como separar isso. Lá no prólogo da primeira epístola de João, se diz que nós tocamos o verbo da vida. Nós tocamos no verbo da vida. Então, quando os discípulos tocavam o corpo de Jesus, o seu corpo, quando eles tocavam aquele corpo, lembra daquele momento em que o próprio discípulo amado, ele se reclina sobre o peito de Jesus. Os discípulos, quando tocavam o corpo de Jesus, estavam tocando em Deus. Então, por quê? Porque Jesus é Deus. E não tem como separar isso. Na igreja antiga, houve essa controvérsia no surgimento do nestorianismo. O nestorianismo foi uma heresia pregada por Nestório. Nestório, arcebispo de Constantinopla, e Nestório, ele traz a heresia que separa as duas naturezas em como que duas pessoas. Existe o Jesus humano e o Jesus divino, mas isso é uma heresia. Nas escrituras não existe o Jesus humano e o Jesus divino. O Jesus humano é o Jesus divino. Jesus tem duas naturezas. Essas naturezas não se misturam. Cada natureza permanece como é, mas unidas na mesma pessoa. Então, não tem como fazer essa separação aí. O que é que acontece quando você separa? Você destrói a obra da salvação. Tá? Se Deus não se tornou realmente homem, se o verbo não se fez carne, veja, o que é que a gente lê no prólogo do Evangelho de João? Que o verbo se fez carne. Ele não é simplesmente que o verbo tinha ali uma relação com a natureza humana, mas ele se fez carne. Então ele assumiu realmente a natureza humana. Aquele humano ali é Jesus, mas Jesus é Deus, uma pessoa divina. Então, quando nós separamos a humanidade e a divindade de Cristo, nós destruímos a história da salvação, nós destruímos a obra da salvação. Isso não pode ser feito. Não é por isso que nós podemos dizer que não se pode jamais negar que Maria é mãe de Deus. Qualquer pessoa que saiba disso não pode jamais negar que Maria é mãe de Deus. E quando nós dizemos que ela é mãe de Deus, nós estamos reconhecendo o papel de Jesus. Jesus é que está sendo exaltado aí. Claro, Maria está sendo honrada também como mãe. Com certeza ela está sendo honrada. Mas quem está sendo adorado, quando nós chamamos Maria como mãe de Deus, não é Maria que está sendo adorada. É Jesus que está sendo adorado como Deus. Então, nós precisamos reconhecer que Maria é mãe de Deus. E ela não deixou de ser mãe. Algumas pessoas, eu já vi pessoas dizerem isso. Não, Maria foi mãe durante esse tempo aí que Jesus estava nesse mundo, mas depois ele subiu ao céu, ela deixou de ser mãe. A Bíblia não diz que ela deixou de ser mãe, pelo contrário. Esse texto de Atos 1,14 diz, chama Maria de mãe de Jesus. Ela continuou sendo mãe de Jesus. Não deixou de ser, jamais. Então, Maria pode ser chamada mãe de Deus? Sim. Não só pode, como deve ser chamada de mãe de Deus.
Exatamente isso. É isso que eu pensei na hora que o Jadson perguntou se poderia, eu falei, vai responder que deve. E continuando, né, já que a gente pegou esse gancho aí do nascimento de Jesus, e em polêmicas também, a gente pode continuar falando agora de polêmicas de nascimento, quando a gente diz respeito da virgindade perpétua de Maria, se Maria continua virgem até sua morte, se ela foi perpetuamente virgem, e se sim, como que a gente interpreta o versículo de Mateus que vai dizer sobre os irmãos de Jesus? E se não, isso é um problema? Maria não permaneceu virgem, isso é um problema? Então, Maria permaneceu virgem até a sua morte? Veja, quando nós observamos o testemunho dos cristãos ao longo dos séculos, o testemunho da igreja ao longo dos séculos, é de que sim, Maria permaneceu virgem até a sua morte. E isso tem a ver com a sua consagração de vida a Jesus. Nós podemos concordar, pelo menos, né, falando assim, incluindo os cristãos de maneira mais ampla, nós podemos dizer que Maria foi virgem pelo menos até o seu parto. Isso aí, a maioria, acredito que todos vão concordar que Maria permaneceu virgem até o parto de Jesus, até Jesus nascer. Então, até ela dar a luz a Jesus. E essa virgindade de Maria, nós devemos nos perguntar sobre ela. Por que a Maria teve que permanecer virgem até Jesus nascer? Esse é um ponto importante. O que é que explica a virgindade de Maria até Jesus nascer? É claro que a virgindade de Maria, quando Cristo começou a ser gerado no seu ventre, é explicada pelo milagre. Deus quis mostrar ali um milagre, tá? Através da Virgem Maria. Mas não era necessário que José e Maria se abstivessem da relação sexual depois disso. O milagre já estava realizado. Jesus já estava ali sem que José a conhecesse, usando aí a expressão das Escrituras. Então, por que é que durante pelo menos aqueles 9 meses, José e Maria se abstiveram da relação sexual? Veja, no judaísmo nós sabemos que existe uma exaltação do casamento, não existe uma exaltação da virgindade no judaísmo, mas sim do matrimônio. Isso é algo que está bem fundamentado, inclusive, no Antigo Testamento e tudo mais. Então, por que é que nesse contexto, ainda assim, eles permaneceram 9 meses? A gente vê ainda no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 7, quando o apóstolo Paulo fala do matrimônio, ele exalta a virgindade, mas ele diz que aqueles que estão casados, eles não devem se apartar por muito tempo. Não devem estar sexualmente separados por muito tempo. E veja, José e Maria permaneceram pelo menos aí 9 meses. Não era necessário para aquele milagre que eles permanecessem por 9 meses. Então, qual é o propósito? Qual é o sentido disso? E nós vemos um propósito na virgindade no Novo Testamento. É o propósito sobre o qual Cristo fala e sobre, mais uma vez, o propósito que o apóstolo Paulo fala. Esse é o propósito. É o propósito de consagrar-se ao reino de Deus. Esse é um tipo de consagração que não havia no Antigo Testamento, mas que existe no Novo Testamento. Então, é uma consagração ao reino de Deus. É um voto que é feito no reino de Deus. Então, ao longo dos séculos, os cristãos viram nessa virgindade de Maria essa consagração. E se Maria se consagrou como virgem ao reino de Deus, não faria sentido que essa virgindade permanecesse só por esses 9 meses. Ela deveria continuar ao longo de toda a sua vida. Então, nós não vemos nessa virgindade apenas uma exigência arbitrária de Deus, mas sim vemos uma consagração de Maria ao Senhor Jesus Cristo. Então é isso, ela se consagrou ao seu filho. E aí nós podemos dizer que
os argumentos das pessoas que dizem que Maria, depois disso, teve filhos, que ela perdeu a virgindade e tudo mais, são argumentos que me parecem muito frágeis, quando nós procuramos entendê-los no seu contexto. Existe uma profecia em Ezequiel 44, no versículo 2, que diz: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Então, aí os pais da igreja e muitos comentaristas anglicanos observaram um testemunho da virgindade perpétua de Maria. E por isso que, quando os pais da igreja falavam de Maria, falam dela como Virgem Maria. Ou seja, ela não foi virgem apenas durante o parto, mas ela permaneceu como virgem. E aí, como interpretar, por exemplo, textos como Mateus 1:25, os irmãos de Jesus e tudo mais, como a gente interpreta tudo isso nesse contexto? Então, o que é que Mateus 1:25 diz textualmente? Eu vou ler aqui para vocês, o texto diz: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôde por nome Jesus. Então, aqui se diz que José não conheceu Maria, ou seja, ele não teve com ela nenhuma intimidade sexual até que ela deu à luz o seu filho, o primogênito. Então, muitas pessoas, quando leem esse texto, deduzem: se ele não o conheceu até que ela deu à luz o seu filho, o primogênito, isso significa, naturalmente, que depois ele a conheceu. Esse argumento, ele é frágil por vários motivos. Nós vemos lá, por exemplo, em 1 Coríntios 15, se dizer que Cristo irá reinar até que ele coloque os inimigos debaixo dos seus pés. Quando se diz até que ele coloque os inimigos debaixo dos seus pés, o sentido ali não é de que depois disso ele vai deixar de reinar, mas de que, com certeza, durante aquele período, ele vai reinar. E nós sabemos, em outros textos do Novo Testamento, que o reino de Cristo é eterno. Lá, por exemplo, em Lucas 1 se fala sobre isso, sobre como o reino dele é eterno. Então, nas Escrituras, esse até aqui não tem o mesmo sentido que costuma ter na nossa linguagem hoje. E aí, por isso, os pais da igreja, mesmo falando grego, mesmo conhecendo e lendo esse texto, para eles isso era um argumento fraco, frágil, dizer que por conta disso, em seguida, eles tiveram intimidade sexual, alguma coisa assim. Agora, por que é que Mateus coloca o fraseado dessa maneira? Ele poderia ter dito: não, ela permaneceu virgem aí por toda a vida. Por que é que ele coloca de uma maneira assim mais limitada? Não conheceu até que deu à luz seu filho primogênito. Veja, os autores do Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento, eles escreveram esses escritos sagrados, eles compuseram esses escritos sagrados a partir do conhecimento testemunhal que eles tinham. Então, os apóstolos, eles escreveram aquilo que testemunharam e escreveram também aquilo que eles puderam consultar de outras pessoas. Então, possivelmente, a gente não sabe qual é a intenção de Mateus, mas possivelmente ele escreve dessa maneira porque esse era o conhecimento que naquele momento ele tinha. Ele poderia afirmar aquilo. O Espírito Santo, claro, age através dele, mas sem eliminar aquilo que é do autor humano. Então, Mateus tinha um conhecimento até ali, ele não tinha um conhecimento do que aconteceu depois. Será que Mateus foi até Maria e perguntou: e aí, depois, aconteceu, rolou alguma coisa? Claro que não ele não ia perguntar isso. Mas ele sabia, ele tinha um conhecimento daquilo que tinha acontecido naquele momento. Então, enfim, é assim que essa é uma maneira de entender esse texto bíblico. Mas o texto diz que Maria perdeu a virgindade depois? Não. O texto não diz isso. Não existe um texto bíblico que diga que Maria perdeu a virgindade, assim como não existe um texto bíblico que diga que Maria teve muitos filhos, como as pessoas costumam dizer. Se Maria teve muitos filhos, óbvio, ela perdeu a virgindade. Mas isso não procede. Não existe nenhum texto bíblico que diga que Maria teve outros filhos. Isso é falso, não existe. O que existe é um texto bíblico, esses textos que mostram Maria como mãe de Jesus, através de um milagre, e nós temos lá no Evangelho de João, no capítulo 19, na crucificação,
quando Cristo transfere para o seu discípulo amado a filiação em relação a Maria. Então, o discípulo amado de Jesus se torna ali filho de Maria por adoção. E a linguagem que Cristo emprega mostra que Maria não tinha outros filhos. Porque ele diz, mulher, está aí o teu filho. Então, Cristo dá a entender que Maria não tinha outros filhos. Então, enfim, seria essa isso é o que nós podemos afirmar. Maria teve outros filhos? Não. Ela teve como filho biológico apenas Cristo e como um filho adotivo, ela teve o discípulo amado, que nós identificamos como sendo João. Agora, existem textos bíblicos que mencionam não os filhos de Maria, mas os irmãos de Jesus. Jamais se diz nesses textos que esses irmãos de Jesus são filhos de Maria. Então, ao longo dos séculos, surgiram diversas interpretações. Duas principais seriam que esses irmãos de Jesus seriam seus meio-irmãos, que seriam filhos de José de um casamento anterior, ou seja, seriam irmãos por conta dessa adoção em relação a José. Essa é uma interpretação. Eu não acredito que essa interpretação seja sólida. Tá? Eu não acredito que seja possível demonstrar ou levantar indícios em relação a essa interpretação. Eu não acho que as evidências apontam nessa direção. Acredito que as evidências apontam na direção de que os irmãos de Jesus, mencionados no Novo Testamento, mencionados nos evangelhos sinóticos, mencionados, aliás, nos evangelhos em geral, mencionados nos evangelhos, e mencionados nas cartas de Paulo, eles seriam primos de Jesus. Por que eu digo isso? Através da figura do apóstolo Tiago. Um desses irmãos de Jesus é o apóstolo Tiago. E Tiago não era filho nem de José, nem de Maria. E mesmo assim ele é chamado irmão de Jesus. Ele é contado como um dentre os apóstolos, pelo próprio apóstolo Paulo, e ele foi o líder, o primeiro grande líder ali, quando a igreja se espalha, vai para Antioquia, ele permanece como líder na igreja em Jerusalém. E esse Tiago, ele não era filho de José nem de Maria, ele era filho de Alfeu. Então, ele era irmão biológico de Jesus? Não, ele era primo de Jesus. Então, é isso aí que nós podemos dizer. Claro, a gente teria que observar que cada um dos textos em que aparecem esses irmãos de Jesus, cada um deles tem um pouquinho de evidência que quando a gente soma, essa é a conclusão mais coerente, que os irmãos de Jesus, eles não seriam irmãos no sentido biológico, mas que eles seriam primos de Jesus, próximos a Jesus, que durante o seu ministério não estavam perto dele, mas que depois eles testemunham a ressurreição de Jesus e por isso eles se aproximam de Jesus. Isso falando deles aqui no geral. Claro, um deles já era apóstolo de Jesus. Então, essa é a leitura que eu acredito que é mais coerente com a totalidade dos indícios e das evidências. Eu acho que as pessoas se baseiam em apenas, no fim das contas, em apenas um versículo, que é Mateus 1:25, que nós mencionamos aqui, para negar a virgindade de Maria, e, na realidade, é uma interpretação muito frágil desse texto bíblico. Só queria adicionar 2 pontos, né? Primeiramente, a gente pediu para os nossos seguidores mandarem as perguntas, e a pergunta da virgindade, se Maria é a Theotokos, né, a mãe de Deus, foi mandada pelo Leandro Cerqueira, né, a última dúvida. Essa daqui a gente fez um mix das dúvidas do João Pedro Magalhães e do Vinícius de Andrade, então obrigado a todo mundo aí que comentou lá no post. Siga a gente nas redes sociais para que vocês possam mandar suas dúvidas para os próximos podcasts. E esse texto, o reverendo, eu sempre interpretei, né? Bem antes, eu sempre interpretei, antes de eu estudar, antes de eu ler, desde pequeno, assim, com os primeiros contatos que eu tive com esse texto, do até que, eu sempre interpretei com um foco na virgindade e não, como que eu posso dizer? Na verdade, na maternidade do que na virgindade. Entende? Uhum. Como se o texto não estivesse falando assim, ó, até que Jesus nasceu, eles não fizeram nada.
eles não se conheceram, mas mostrando o processo de maternidade dos 9 meses ali, vamos dizer assim. Mostrando o foco do verso. Não estava querendo dizer que Maria sobre o após, e sim sobre o processo de maternidade. Deu para entender? Eu acho que o foco não tá... eu acho que isso que você colocou, uma maneira de dizer seria o seguinte: esse até aqui não tem um propósito temporal de dizer quanto tempo durou a virgindade. Mas Isso, o que ele indica é um propósito daquele tempo. Ele não a conheceu porque o propósito era o primogênito. O propósito era Jesus. Inclusive, algumas pessoas pegam essa palavra primogênito, né, para dizer que se é primogênito é porque teve outros filhos e tudo mais, mas a gente vê na Bíblia a palavra primogênito ser usada sem que indique outros filhos. Então, enfim. Porque sim, entendi. Sim, realmente. É isso aí. Podemos ir para a próxima. Excelente. Mas, enfim, passa para... Inclusive, Jadson, quando se fala desses irmãos de Jesus nos evangelhos sinóticos, o que é que se diz? Quando as pessoas estão ali, as pessoas de Cafarnaum, né, o pessoal que cresceu, digamos assim, com Jesus, o que é que eles dizem quando eles se surpreendem com a pessoa de Jesus? E os textos dizem, não é esse o filho de Maria, irmão de tarará, 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 como que indicando que Maria realmente só tem um filho e que aquelas outras pessoas são irmãos num outro sentido, eles não são filhos de Maria. Rapaz, excelente. Essa eu nunca tinha parado para prestar atenção. Se eu não me engano, o próprio Jerônimo, no livro que ele escreveu a favor da virgindade perpétua, ele vai usar esse texto aí como argumento. Eu não sei se realmente procede, mas se eu não me engano, ele usa esse texto aí como argumento também. Isso. Uma referência para quem quiser conferir é Marcos 6,3. Lá se diz que Cristo é o filho de Maria. Além de ser irmão dessas pessoas, ele é o filho de Maria. Ele não é apenas um filho. Existe aí o artigo, tanto em português como em grego. O filho de Maria. Excelente. Perfeito, então. Então, mudando um pouco de assunto, porque agora a gente vai sair do nascimento de Jesus, das polêmicas em relação aos possíveis outros nascimentos que teriam vindo a partir do ventre de Maria. Agora são polêmicas a respeito do próprio nascimento de Maria. Eu gostaria de perguntar, reverendo, se é verdade, é procedente a doutrina de que Maria ela foi preservada do pecado original. E se não, podemos em algum sentido dizer, ainda assim, que Maria foi imaculada? E quais posições existem a respeito dessa polêmica da pureza de Maria? Olha só, quando nós falamos da pureza de Maria, uma coisa que eu acho que é assim, importante é a gente colocar isso num contexto. Os pais da igreja, eles tinham uma tendência, que a gente vê, por exemplo, em Santo Agostinho. Quando eu digo uma tendência, não é algo realmente universal, mas é uma tendência a afirmar que Maria não pecou. Tá? Então, isso é o que a gente vê na maioria dos pais da igreja quando falam desse assunto, que Maria não pecou. Na polêmica entre Santo Agostinho e Pelágio, Santo Agostinho defendendo a confluência entre a graça e o livre-arbítrio, Pelágio afirmando apenas o livre-arbítrio. O que Pelágio diz? Pelágio e seus seguidores colocam como se muitas pessoas na história da salvação não tivessem pecado. O que ele está defendendo ali? Que pelo simples livre-arbítrio nós podemos tomar uma decisão e nunca pecar. Então, Pelágio defende que isso aconteceu na vida de muitas pessoas. Muitos personagens da Bíblia e na história da salvação nunca pecaram. Então, Santo Agostinho rejeita isso, exceto com referência a Maria. Então, essa posição de Santo Agostinho é uma posição que coloca Maria num lugar especial, digamos assim, na história da salvação. Então, isso é algo que é importante quando a gente procura entender Maria a pureza de Maria, né? Ou seja, os pais da igreja eram claros em afirmar que
em sua maioria, que Maria nunca pecou. E por isso, quando eles liam o Cântico dos Cânticos, lá onde se fala sobre a pureza da mulher, né, tu és toda pura, tu és imaculada, ali o texto em latim vai usar essa expressão imaculada, e aí por isso que surge essa doutrina com esse nome. Eles viam em Maria uma pureza especial. Não quer dizer que ela não foi redimida, tá? Maria, como qualquer outro ser humano, precisou ser salva. Maria foi salva por Jesus. Isso aí tem que ser afirmado com toda clareza. Maria, como qualquer outro ser humano, precisou da salvação. Mas essa salvação agiu na vida de Maria, impedindo ela de pecar. Então, isso seria aí uma posição muito forte entre os pais da igreja e em Santo Agostinho. Então, e algo que se fundamenta, claro, numa leitura alegórica do Cântico dos Cânticos, quando se afirma a pureza da mulher, ali com referência à Virgem Maria. Agora, quando a gente coloca, por outro lado, a pergunta da seguinte maneira: Maria, ela foi afetada pelo pecado original? Como? Então, o pecado original, ele tem diversas consequências. Existem consequências, por exemplo, para o nosso corpo, digamos assim, para a nossa saúde, que é a mortalidade. Através do pecado original, entrou a mortalidade na humanidade. A humanidade se tornou mortal. O homem, como foi criado na narrativa do Gênesis, ele foi criado de tal maneira que ele poderia não ter morrido. Não quer dizer que ele era automaticamente imortal, mas que ele poderia não ter morrido. Mas, depois disso, o ser humano se tornou automaticamente mortal. Todo ser humano que nasce, morre. Então, e isso tem ali um sentido teológico, como a gente vê lá em Romanos 5, em alguns outros textos das Escrituras. Então, a morte entrou no mundo através do pecado. E aí, toda a humanidade, posteriormente, se tornou mortal. Então, essa mortalidade que afetou toda a humanidade, afetou Maria também. Então, Maria, ela foi afetada pelo pecado original de que maneira? Ela se tornou mortal. E, assim como qualquer outro ser humano, ela foi afetada pelo pecado no sentido de que ela enfrentava a tentação como nós enfrentamos. Então, eu não afirmo que a alma de Maria não foi afetada, mas apenas que a graça de Deus prevaleceu, no caso dela, na vida dela, e, enfim. Então, Maria se torna como que um espelho daquilo que a humanidade vai ser no futuro. Basicamente isso. Mas eu não acredito que seria possível afirmar a Imaculada Conceição da mesma maneira que se afirma no catolicismo romano, dogma da Imaculada Conceição. Agora, Maria pode ser chamada de Imaculada? Sim. Claro, nós não estamos falando aqui do dogma da Imaculada Conceição. Mas Nicéia II, por exemplo, em Nicéia II, Maria é chamada de Imaculada, e esse é um título que é repetido, inclusive, na tradição anglicana, né? Você vê isso nas devoções privadas do bispo Lancelot Andrews. Maria é chamada de Imaculada. 1, 2, 3. Então, reverendo, excelente, muito obrigado aí por essa exposição maravilhosa a respeito da patrística e tudo mais. E aproveitando já que a gente acabou adentrando aí em questões um pouco mais históricas, eu gostaria de perguntar se o senhor poderia sumarizar de forma breve aí a visão dos pais da igreja, dos escolásticos, dos reformadores e dos teólogos anglicanos sobre Maria. Eu coloquei dessa forma porque é como se fosse uma progressão, né? A gente começa do mais antigo até chegar ao mais moderno. Então, eu gostaria que o senhor pudesse fazer essa sumarização aí. Sobre a Virgem Maria, o que a gente pode dizer no período da patrística, os pais da igreja, que, na minha opinião, 3 afirmações muito importantes são feitas. Entre outras, mas 3 que eu acredito que norteiam aquilo que os pais da igreja dizem sobre Maria. Uma primeira coisa é observar Maria como a segunda Eva. Então, existe uma leitura da importância de Maria na história da salvação como segunda Eva. Cristo é o segundo Adão. Cristo é o segundo Adão. A gente vê lá isso em Romanos 5, a gente vê isso em 1 Coríntios 15, essa cristologia paulina
que observa o Senhor Jesus Cristo como o segundo Adão, a humanidade redimida. Adão, o primeiro Adão, a humanidade que caiu, e Cristo, a humanidade que foi reerguida, digamos assim. Podemos dizer que a humanidade é reerguida nele, não que ele seja reerguido, mas que a humanidade é reerguida nele. Então, Cristo como segundo Adão aparece no Novo Testamento. E aí surge a pergunta, se Cristo é o segundo Adão, quem é a segunda Eva? Então, nós temos ali no Novo Testamento, no livro de Gênesis, a primeira Eva, que por sua decisão, por sua ação, por cair diante da tentação do pecado, ela leva o primeiro Adão ao pecado. Então, a Eva, digamos assim, ela aparece como um canal de tentação para o primeiro Adão. E nós temos ali um paralelo no Novo Testamento. Cristo é o segundo Adão, ou seja, ele é aquele que, pela ação que ele realiza, ele traz graça sobre toda a humanidade, enquanto o primeiro Adão, pela ação que ele realiza, ele traz pecado. Por um pecado, por uma transgressão do primeiro Adão, ela tem uma participação aí na história da salvação. Ela não é salvadora, mas ela tem uma participação, assim como diversos personagens. Quando a gente fala que Maria tem uma participação na história da salvação, algumas pessoas se horrorizam e tal, como se você estivesse dizendo que Maria fosse salvadora. Mas muitos personagens na Bíblia tiveram participação na história da salvação. Judas teve uma participação na história da salvação. A participação dele foi negativa, foi má, mas foi uma participação na história da salvação. Ele foi instrumental para que aquilo ali acontecesse. Então, Maria, ela foi instrumental em que sentido? Em ceder a sua vida diante de um chamado divino. Deus chama Maria e Maria dá o seu sim ao plano divino, enquanto a primeira Eva deu um não ao plano divino e um sim ao pecado, a segunda Eva dá um não ao pecado e um sim ao plano divino. Então ela se torna ali a serva do Senhor que se disponibiliza para o plano divino. Claro, Maria faz isso num contexto em que ela foi preenchida pela graça de Deus para que isso acontecesse. E ela foi chamada pela graça de Deus para que isso acontecesse. Então, Maria, ela participa na história da salvação nesse sentido, mas não no sentido que ela seja, por si mesma, salvadora. Então, essa afirmação de Maria como segunda Eva, ela localiza Maria na história da salvação. Ela dá claramente ali, nos pais da igreja, um papel para Maria na história da salvação. Ou seja, ela age como uma causa dentre as diversas causas da salvação que levam até a pessoa de Jesus. Então, Maria, ela tem aí uma importância que é a de que qual é a conexão entre Cristo e a humanidade? Como foi que Cristo assumiu a humanidade? Através de Maria. Então, Maria tem ali um papel na história da salvação e, ao colocar essa cristologia mariana, digamos assim, de Maria como segunda Eva, eu não gosto de falar de mariologia, mas podemos dizer uma cristologia mariana. Nós veremos Maria como segunda Eva, e isso começa a honrar Maria no papel que ela teve. Uma segunda afirmação que os pais da igreja fazem é a afirmação que nós já mencionamos aqui, de Maria ser mãe de Deus ou Theotokos. Theotokos é um título que surge, que ganha proeminência na história da igreja, pelo menos a partir do século III. Não sabemos se alguém anteriormente disso usou esse título, mas existe um registro já a partir do século III de Maria como Theotokos, como mãe de Deus. Agora, claro, isso enraizado naquilo que o próprio Novo Testamento diz e que nós já mencionamos, de que Maria é mãe do meu Senhor. E o meu Senhor, óbvio, é Deus. Então, Maria é mãe de Deus nesse sentido. Claro, não mãe de Deus Pai, não mãe de Deus Espírito Santo. Mãe de Deus Filho, mas como mãe de Deus Filho, mãe de Deus, porque Deus Filho é Deus. Não é outra coisa além de Deus. Deus Filho é Deus. Então Maria é chamada de mãe de Deus. E a gente vê a importância disso, como a gente já falou aí, entre os pais da igreja. E uma terceira afirmação muito importante é de Maria como virgem. Então, que é a doutrina que foi contrariada ali por Elvídio, a gente já falou sobre isso, mas é uma doutrina importante entre os pais da igreja, a virgindade de Maria, afirmada universalmente entre os pais
da igreja. E essa virgindade de Maria, ela tem uma importância. Qual é a importância? Nós vemos nos pais da igreja essa doutrina paulina da virgindade ser afirmada de maneira muito clara. Mesmo antes do surgimento do monasticismo, já havia na igreja cristã uma podemos dizer assim, uma ordem das viúvas e uma ordem das virgens. Usando ordem aqui no sentido bem amplo, tá? Ou seja, havia um ministério, digamos assim, das virgens e um ministério das viúvas, que dedicavam a Cristo as virgens a sua virgindade, as viúvas a sua viuvez. Então, isso tem raízes no Novo Testamento. A gente viu o apóstolo Paulo falando sobre a importância da virgindade lá em 1 Coríntios 7. Cristo fala sobre isso também. A gente viu lá em 1 Timóteo também, no capítulo 6, a importância das viúvas. Então, essa viuvez dedicada a Deus, ela tem aí uma importância também. E a gente vê no livro de Atos também a importância das viúvas. Então, os pais da igreja levaram essas doutrinas muito a sério. Eles levaram a importância da virgindade, da viuvez, muito a sério, como ministérios a serem desempenhados na igreja. E aí, por isso, quando eles olhavam a sua virgindade e a sua viuvez, para quem eles olhavam? Óbvio, em primeiro lugar, para Jesus, porque Jesus foi virgem. Mas também olhavam para a Virgem Maria, como mulher. Cristo como exemplo de virgindade masculina, a Virgem Maria como exemplo de virgindade feminina. Então, quando os pais da igreja falavam de Maria como virgem, não era só uma afirmação sobre um fato, né? Um fato ali sobre a Virgem Maria perdido, mas algo que inspirava a sua própria virgindade, a sua própria dedicação. Como mãe, Maria inspirava as mães. E como virgem, Maria inspirava as virgens. Você vê Santo Agostinho falando sobre isso, né? Então, mas acima de tudo, e aí o próprio Santo Agostinho, na sua obra sobre a virgindade, fala disso também, o mais importante sobre Maria não é o fato de que ela foi mãe de Jesus, mas a sua fé. Então, Santo Agostinho diz textualmente isso. Maria é mais bem-aventurada pela sua fé em Jesus do que por ser mãe, simplesmente. Agora, claro, as duas coisas estão conectadas aí. E existe também aquilo, né? Eu já mencionei aqui, de Maria não ter cometido nenhum pecado. Santo Agostinho explicitamente diz isso. Então, os pais da igreja, eu diria que aquilo que os pais da igreja dizem sobre Maria circula em torno disso aí. Segunda Eva, mãe de Deus, virgem, e os escolásticos continuam essa tendência. Agora, claro, no período posterior existe uma importância cada vez mais dada à Virgem Maria, e os reformadores percebem que muitas vezes a Maria se dá uma importância acima daquilo que ela mereceria. Infelizmente, aconteceu de depois disso, muitos darem a ela um papel inferior ao seu papel de dignidade. Mas, entre os reformadores, nós podemos dizer que existe uma afirmação de Maria como virgem, sim, você vê isso explicitamente em Lutero, você vê isso em John Wesley, você vê isso nos reformadores ingleses, nos teólogos anglicanos, você vê uma afirmação clara de que Maria é virgem. E Calvino também contraria a interpretação de Ovídio. Então, existe uma afirmação muito clara da virgindade de Maria. Sobre a maternidade divina de Maria também, entre os reformadores, existe algo muito forte. Calvino tinha um pouco de dificuldade com a maternidade divina de Maria. Não quer dizer que ele negasse essa doutrina, mas ele tinha uma dificuldade pastoral, digamos assim, com essa doutrina. Mas é uma doutrina a ser afirmada. E a doutrina anglicana, claro, no momento em que a doutrina anglicana professa os concílios de Éfeso e de Calcedônia, no momento em que se afirma esses concílios, se diz que Maria é mãe de Deus. É a consequência, né? Parte daquilo que esses concílios estão debatendo é isso. A unidade da pessoa de Cristo, apesar das duas naturezas, né? Você tem duas naturezas, mas uma só pessoa.
E a consequência disso, óbvio, Maria é mãe de Deus. Se você nega que Maria é mãe de Deus, se você diz ela é apenas mãe de Cristo, então você tem um Cristo aí que não é Deus. Então, a Igreja Anglicana professa isso, e muitos ramos da Reforma Protestante também afirmam esses concílios, então afirmam aí, implícito ou explicitamente, também que Maria é mãe de Deus. Perfeito, exatamente. A gente vê esse caminho sendo trilhado aí, muitas vezes o que o reverendo falou se aplica fielmente, porque quando por um lado a gente tem um problema de uma, entre aspas, supervalorização, né, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, colocando um patamar onde ela não deveria estar, alguns veres, né, algumas doutrinas, outras doutrinas colocam, né, e em outros lados a gente vê quase uma demonização de Maria, né, é praticamente um desprezo. Isso, é um desprezo mesmo, é tipo, você fala de Maria e é tipo, sai pra lá pra pista. Isso. Mas então, mas entrando nessa linha que eu falei que a gente ia falar aí sobre isso, aí a pergunta né? Deus honra Maria de um jeito ímpar, né? E então a pergunta que fica pra gente é como que a gente pode honrar mais Maria e quando que, né, na sua visão, reverendo, sai de uma honra, qual que é o ponto, né, o ponto específico onde perde a linha e sai de honra para idolatria? Essa pergunta é do Eliakim e isso na sua visão, no caso, né? Porque todo cristão bem intencionado, como eu disse, ele não quer idolatrar Maria, né? Não quer colocar Maria no patamar da Trindade, né? Por isso que eu disse que às vezes coloca uma supervalorização. Então, como podemos honrar mais Maria, né? Como qualquer outra, vou dizer assim, como a honra dela merece, mas quando que muitas vezes a gente perde essa linha, né? A honra e pode se tornar uma idolatria. Bom, sobre a honra a Maria, a gente tem que colocar isso num contexto. Qual é o contexto? É o contexto de honra. Honra não é uma palavra corrente entre todos os ramos do evangelicalismo, digamos assim, ou da reforma protestante. Não são todos que têm essa palavra honra como uma palavra doce, embora seja uma palavra bíblica, mas nem todos usam, justamente por esse temor de uma idolatria e tudo mais, então deixam de honrar por isso. Pelo menos essa é a desculpa, digamos assim. Mas tem havido uma recuperação da importância dessa palavra honra em diversos meios carismáticos e neocarismáticos. Você vê pessoas hoje falando sobre isso. Podemos considerar, se pensar e refletir se está sendo feito da maneira certa ou errada, enfim, não é essa questão, mas tem havido aí uma recuperação da importância dessa palavra honra e que isso é algo muito positivo. Então você vê claramente, por exemplo, o pastor Bill Johnson dizer que nós devemos honrar os santos do passado. Claramente dizer isso. Né? Quando ele fala ali no contexto de visitar, por exemplo, um cemitério, alguma coisa assim, e lembrar daquilo que outras pessoas fizeram, ele diz claramente a importância de honrar aqueles que no passado serviram a Jesus e que quando nós honramos, isso é algo muito especial, quando nós honramos, nós devemos honrar a todos. Quando eu deixo de honrar, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pecando contra um mandamento bíblico. Então, deixar de honrar, você pode ter toda a desculpa do mundo sobre idolatria e tudo mais, mas quando você deixa de honrar, você descumpre um mandamento que é bíblico, algo que a Escritura nos ensina. Então, nós temos que honrar, sim. Eu não posso olhar Maria e colocar a Maria ou os santos ou quem quer que seja como abaixo de mim. Então, eu tenho que honrar, eu tenho que reconhecer a grandeza deles e se, como a gente lê lá em Filipenses 2, cada um considera os outros superiores a si mesmo, quando nós vemos a grandeza daquilo que Deus fez em Maria, daquilo que Deus fez aos santos ao longo da história, nós temos que dizer, não, ele é maior do que eu, com certeza. Eu não estou no mesmo nível. Né? Eu não vou olhar o apóstolo Paulo e dizer, não, eu estou no mesmo nível do apóstolo Paulo. Isso é arrogância. Não posso dizer, eu estou no mesmo nível da Virgem Maria. Isso é um absurdo imenso. Né? Aquilo que Deus fez com Maria é único.
Então nós temos que honrar. E nós honramos de acordo com aquilo que é verdade, né? Eu não posso honrar alguém falsamente. Eu não posso inventar uma mentira para honrar uma pessoa. Então nós temos que honrar de acordo com aquilo que é verdade. Então, honrar é reconhecer. Reconhecer que Maria é mãe de Deus, reconhecer aquilo que Deus fez na vida dela. No meu blog, Vini Day, tem um texto cujo título é Honrar os Santos é Idolatria. Então, eu recomendo, quem tem interesse, e quem tem principalmente dificuldade, alguém que está escutando aí, diz, não, eu tenho dificuldade com essa coisa de honrar. Leia esse texto. É um texto curto, né? Bem curtinho, mas ali está resumido, digamos assim, aquilo que eu penso sobre essa questão de honrar, aquilo que as escrituras nos ensinam sobre essa questão de honra. Então, chegamos à conclusão, devemos honrar Maria. Digamos que a gente não tenha mais dificuldade com essa questão. De que maneira vamos honrar Maria? Então, existem maneiras que a própria escritura nos indica. A gente vê, por exemplo, no capítulo 1 de Lucas, mais uma vez, que é o capítulo em que Maria é chamada de bem-aventurada. A própria Maria diz, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, no Cântico de Maria, quando Maria diz isso, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, se você tem um cristão que nunca chamou Maria de bem-aventurada, esse cristão deve começar a se questionar se ele faz realmente parte dessa história de Jesus. Porque Jesus revelou algo a Maria ali, o Espírito Santo revelou algo a Maria que aconteceria, e esse cristão que não considera Maria como bem-aventurada e que não honra Maria, que nunca chamou Maria de bem-aventurada, ele deve se perguntar, eu faço parte realmente dessa história? Essa profecia se cumpre em mim ou não? E Maria é chamada também de bendita entre as mulheres, lá em Lucas 1 e 42. Então, Maria como... Aí a gente já tem duas coisas muito especiais para honrar Maria. Como bem-aventurada e como bendita entre as mulheres. Esse bendita entre as mulheres tem aí uma alusão, né, ao Antigo Testamento, que a gente pode até tratar, mas Maria como bendita entre as mulheres tem uma importância muito grande. Veja, nós temos muitas mulheres na história da salvação que são honradas, como Sara, como Rebeca, como Raquel, né, as matriarcas. Nós temos mulheres profetisas no Antigo Testamento que são honradas. Então, e Maria é chamada de bendita entre as mulheres. Então, dentre todas essas mulheres que foram honradas por Deus, mulheres que tiveram revelações de Deus, mulheres que são mencionadas, que são lembradas, nós temos Maria, que é bendita entre as mulheres. E aí, uma coisa que é importante, nós sabemos é o seguinte, que Maria, como mãe de Cristo, como mãe de Deus, é mãe da igreja também, é mãe dos cristãos também. A gente precisaria desenvolver isso, por exemplo, lá em Apocalipse 12, né, um trecho de Gálatas 4, tudo mais. Isso é algo que é construído, mas Maria, ela é, sim, mãe dos cristãos. E como Raquel é uma mãe que chora pelos seus filhos, é uma mãe, mas também é uma mãe que, pela sua virtude, abençoa os seus filhos também. Então, nós temos que reconhecer esse papel de Maria, reconhecer aquilo que ela é, aquilo que ela fez. Muitos protestantes não têm dificuldade, por exemplo, em honrar Paulo. Quando eu falo de honrar, eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ter uma estátua do apóstolo Paulo na sua casa, tem que se ajoelhar, tem que beijar, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitos protestantes não têm dificuldade de honrar o apóstolo Paulo. Tem um livro aí do pastor Hernandes Dias Lopes, Paulo, o maior líder do cristianismo. Acho que é esse o título. E veja, o que ele está fazendo com esse título? Ele está honrando o apóstolo Paulo. E está honrando de uma maneira muito especial. É o maior líder do cristianismo. Isso não é pouca coisa, não. Isso não é algo pequeno. Isso é algo imenso. Então, ele está honrando ali o apóstolo Paulo. Então, nós temos que ter a mesma coragem de honrar a Virgem Maria. Se eu disser Maria é a maior dentre as mulheres, para muitas pessoas vai ser um absurdo. É um absurdo bíblico. Então, nós temos que honrar a Virgem Maria dessa maneira. Ela pode ser mencionada nas nossas músicas, assim como nós mencionamos outras pessoas. Nós podemos honrar ela na pintura, nas artes, na poesia. Nós podemos e devemos lembrar dela em nossas palavras, chamar ela de bem-aventurada, de bendita entre as mulheres. Nós devemos, acima de tudo, amar. Quem ama, honra. Esse é o ponto. Se você ama Jesus, você honra Jesus. Se você ama a Virgem Maria, você vai honrar a Virgem Maria. Claro, de maneiras diferentes. Você não honra Maria com a mesma honra que você honra Jesus. Mas
deve haver sim aí uma honra. E Cristo quer que os seus sejam honrados. Cristo quer que as virtudes dos seus sejam honrados. Cristo quer colocar eles como uma grande cidade de luz, acima da montanha de Deus, para que o mundo inteiro veja e contemple e, com isso, através disso, adore a Deus. Então, esse é o ponto. A honra aos santos é válida no momento em que ela significa adoração a Deus. Somente a Ele. Só Ele deve ser adorado. Não devemos olhar para a usado no Novo Testamento, inclusive, quando o apóstolo Paulo diz, eu faço tal coisa para salvar as pessoas. Então, existe um sentido mais amplo aí, pelo qual a gente pode dizer que todos nós salvamos outras pessoas, no sentido de que nós somos instrumentos para que, num dado momento, aquela pessoa se aproxime de Deus. Mas, no sentido em que Cristo é Salvador, nesse sentido específico, só Ele é Salvador. Então, nós não devemos olhar para Maria como salvadora nesse sentido, nem para nenhum dos santos. Somente Cristo é Salvador. Isso é um ponto fundamental. Então, aquilo que pertence apenas a Deus, não podemos atribuir aos santos. Não podemos atribuir aos santos onipotência, não podemos atribuir a eles onipresença, nem onisciência. Não podemos atribuir a eles atributos que pertencem a Deus, coisas que são da natureza divina. Claro, eles participam da natureza divina, como nós cada vez mais participamos, mas eles não são Deus. Então, não podemos dar a eles uma honra, um culto que pertence a Deus. Devemos, com eles, adorar a Deus. Então, por exemplo, na nossa vida de oração, né, na nossa vida de oração com Deus, eu não posso invocar os santos como se eles pudessem me conceder aquilo que só Deus pode me conceder. Por quê? Porque Deus tem todo o poder. Deus pode, Deus é capaz disso. E eles não têm essa onipotência, esse poder que pertence a Deus. Onipotência, no sentido da palavra, ela, por aquilo que ela significa, só um pode tê-la, Deus. Então, Deus Pai é onipotente, Deus Filho é onipotente, Deus Espírito Santo é onipotente. Maria é onipotente? Não. Então, enfim, essa distinção clara que está enraizada no quê? Na natureza divina. É só olhar a natureza divina. Aquilo que é coerente com essa natureza divina só deve ser feito com respeito a Deus. Aquilo que é coerente com a honra a outras pessoas pode ser feito em relação aos santos, sim. Então é isso. E algo que eu gostaria de só acrescentar aqui, que o senhor disse que muitas vezes a gente não tem problema em honrar Paulo, em honrar Pedro, em honrar X e Y. Isso porque nós temos um consenso gigantesco que eles foram, tipo assim, nós não questionamos nada deles, porque eles foram, a gente só está aqui hoje por causa deles, etc. Mas eu ainda acrescento que muitas vezes quem tem dificuldade de honrar Maria, assim, não tem dificuldade de honrar seu pastor. A gente tem dificuldade de honrar Maria, mas não tem dificuldade de honrar seu pastor. Então é muito complicado isso, porque assim, o cristianismo inteiro está apontando para isso, né? Toda a história, a gente às vezes ignora isso. Às vezes, como a gente disse aqui, a pessoa está bem intencionada, como o Jadson disse lá, às vezes é na ignorância mesmo, mas a partir do momento que a gente sabe disso, né? Isso. É uma questão de gratidão, viu, Mateus? É uma questão da gente olhar para Maria e ser grato. Agradecer por aquilo que ela fez. É isso, é gratidão. É porque, claro, aquilo que ela fez porque Deus quis, certo? Deus chamou ela, Deus motivou o coração dela a obedecer, não nego nada disso. Mas do mesmo jeito que a gente agradece, que a gente é grato por aquilo que qualquer outra pessoa fez, a gente deve ser grato a Maria também. Então é basicamente isso, ser grato por aquilo que ela fez, e a gratidão gera amor. Então eu vejo que muitas pessoas, quando elas começam a se despir de certos preconceitos em relação a Maria, preconceitos muitas vezes que surgem de polêmicas com o catolicismo e tudo mais, quando as pessoas começam a se desfazer desses preconceitos, naturalmente surge um amor por Maria, naturalmente. Eu vejo muitas pessoas que me surpreendem e dizem, eu amo Maria, né? E pessoas que em tempos anteriores não amavam. Como é que surge esse amor? Naturalmente por gratidão. Porque Maria se tornou um símbolo do catolicismo, né? É como se fosse isso.
Aham. É como se, para eu mostrar minha versão ao catolicismo, eu mostro minha versão a Maria. Como os não cristãos fazem com Jesus, né? Fazem com o cristianismo, né? E a figura é Jesus. A figura do catolicismo, então, para muitas pessoas, seria Maria. Então, para rejeitar, para deixar de lado o catolicismo, a gente rejeita Maria. E a gente vê que os reformadores não fizeram isso, né? As próprias pessoas que fizeram uma maior separação da Igreja Católica, essa saída da Igreja Católica, eles não fizeram isso. Eles não, como você disse aí, por exemplo, o próprio Lutero tem inúmeros textos sobre Maria, né? E a honrando. Então, eu acho que é muito por causa disso, por esse anticatolicismo, cria-se esse quase ódio por Maria, assim, no sentido de, tipo assim, não fale nada além de que ela é igual nós, igualmente a nós. Então é isso. Enquanto o Jadson conecta o fone, novamente dizendo, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque lá você pode mandar a pergunta para o próximo episódio. E é isso. Muitas dessas perguntas aqui hoje, por exemplo, a gente já leu a pergunta da Anne Santos, do Arthur Xavier, do João Pedro Magalhães, Vinícius, do Leandro, essa agora do Eliakim, e agora a gente vai ler a pergunta do Diego Avlis, né? Reverendo Diego Avlis. Então, ele perguntou o seguinte, eu peço desculpa aí, pessoal, pela demora, eu tive que trocar aqui de lugar. Ele perguntou se o Ave Maria ele pode ser usado ainda hoje como uma oração. Quando a gente olha a Ave Maria, a maior parte daquilo que há nessa oração são trechos bíblicos. Então, coisas que a gente já mencionou aqui, né? Bendita és tu entre as mulheres, está lá em Lucas 1:42. Então, a maior parte daquilo que está nela são trechos bíblicos. Então, é errado usar trechos bíblicos? Não pode ser, né? Não pode ser. Ninguém pode me proibir de citar um texto da Bíblia quando eu estou orando, né? Enfim, isso não pode ser errado. Mesmo quando não há um trecho bíblico explícito dizendo exatamente aquilo, como, por exemplo, Mãe de Deus, mas a gente viu aqui que essa afirmação de que a Maria é Mãe de Deus está fundamentada, sim, na Bíblia, naquilo que os apóstolos ensinaram, naquilo que Deus revelou. Então, Maria pode ser chamada Mãe de Deus também. A polêmica, digamos assim, que as pessoas podem ter é sobre pedir a Maria para rogar por nós. Então, rogai por nós pecadores. E aí, a pergunta é, no momento em que eu estou orando, Maria está me escutando? Esse é o ponto. Então, uma coisa interessante sobre a Ave Maria é que não se pede nessa oração nada mais do que rogai por nós. Nada mais do que isso. Existem outras orações aí na tradição mariana católica que são muito mais, digamos assim, que atribuem muito mais a Maria. Na Ave Maria, pelo menos, é rogai por nós. Então, você está pedindo a Maria, quem faz essa oração, claro, né? Tá pedindo a Maria para fazer aquilo que você pede a qualquer outra pessoa. Então, eu posso pedir aqui a você, né? E já não apenas dou um exemplo, mas peço, ore por mim. Então, eu peço a você, ore aí por mim, ore pelo meu ministério. E ao dizer isso, rogue por mim, ore por mim. O que é que eu estou pedindo? Sua oração, basicamente isso. Eu estou pedindo algo que você pode fazer. Eu não estou pedindo uma onipotência, onipresença, onisciência, nada disso. Estou pedindo que você ore por mim e ao fazer apenas isso, eu não estou lhe idolatrando. Eu estou pedindo a sua oração. A Escritura nos ensina a pedir a oração de outras pessoas e a Escritura nos mostra também que Deus faz certas coisas apenas através da oração de certas pessoas. Então, nem tudo o que eu quero de Deus eu vou receber através da minha oração. Eu vou receber muitas coisas. Mas existem outras coisas que Deus diz. Por exemplo, você tem um exemplo de Jó, você tem um exemplo de Abraão, você tem um exemplo de várias pessoas ao longo das Escrituras que através das suas orações, outras pessoas receberam certas bênçãos. E o próprio Deus diz, né, ali para os amigos de Jó, por exemplo, Jó vai orar por vocês para que eu não faça nada mal contra vocês. Então, Deus dá uma importância muito grande à intercessão, à oração intercessória. Então, a intercessão é algo bíblico. Isso aí e eu acredito que nenhum ramo da tradição cristã despreza a importância da intercessão. A pergunta é,
quando eu peço, rogai por nós pecadores, Maria está me ouvindo ou não? Porque quando eu falo com Deus, quando eu, por exemplo, eu rezo o Pai Nosso, Deus está me escutando, né? Eu sei que Deus está me escutando, porque Deus é onisciente. Mas quando eu digo a Maria, rogai por nós pecadores, eu tenho certeza se ela está me escutando ou não. Então, embora eu tenha uma certeza em relação a Deus, em relação a Maria, eu não tenho essa certeza. E aí, qual é o problema de eu não ter essa certeza? Ela pode até estar me escutando. Né? Nós vemos algumas indicações vagas na Bíblia de que aqueles que faleceram têm algum conhecimento desse mundo. E principalmente os anjos. Não só os que faleceram, mas aí, em relação aos anjos, já é algo um pouco mais intenso. De indicação de que eles nos contemplam, eles estão vendo a nossa vida, digamos assim. Mas, se eu não tenho certeza que Maria está escutando a mim, pensa aí, quantas pessoas nesse exato momento, no mundo inteiro, estão pedindo, rogando a Maria, ao mesmo tempo? Você tem aí, sei lá, não sei quantas, bilhões de pessoas nesse momento. Então, rezando a Ave Maria. A gente pode dizer que Maria está escutando todas essas pessoas ao mesmo tempo agora? Então, não é algo que nós podemos ter certeza. E se eu não posso ter certeza, como é que eu posso orar com fé? Porque a Escritura me ensina a orar com fé. Então, como é que eu posso orar com fé algo que eu não tenho certeza? Eu tenho certeza que Deus me escuta. Eu posso, em vários momentos, ter uma dúvida carnal. Mas, em termos de doutrina, existe essa certeza. Entre os próprios pais da igreja, existiam dúvidas sobre o quanto aqueles que faleceram sabem desse mundo em que nós estamos. Então, existe um problema na invocação direta dos santos nesse sentido. E eu não acredito que esse problema seja fácil de superar por quem defende a invocação direta dos santos. Sabemos, sim, que eles oram por nós. E eles sabem o que está acontecendo, já é um pouco mais complicado. Então, a invocação direta dos santos não depende de que eles orem por nós. Eles oram por nós. Mas isso é afirmado pelos pais da igreja, é afirmado pelos você tem puritanos dizendo isso, você tem, na tradição anglicana, diversos teólogos dizendo que os santos oram e intercedem por nós. Por quê? Porque eles estão ali com Deus. Cristo está à direita do Pai, sempre rogando por nós. É o que a gente lê lá em Hebreus 7, 25. Cristo está sempre rogando por nós. Então, como é que aqueles que estão ao lado de Jesus, eles não gostam da brincadeira? Eles estão ali do lado de Jesus, mas não querem participar? Eles não querem imitar Jesus naquele momento? Claro que querem. Então, eles estão ali, assim como Jesus está lá, rogando ao Pai por nós, eles estão também rogando por nós. Eles participam desse mesmo processo, porque eles estão ali com Jesus, imitando Jesus. Mas, ou seja, isso aí não é algo polêmico, que eles oram por nós. Mas a questão é se eles sabem daquilo que acontece conosco. Então, eu acredito que uma prática muito mais tranquila em termos de oração é a gente fazer o que algumas pessoas chamam de invocação oblíqua. Ou seja, nas orações a Deus, falando com Deus, mencionar os santos. Isso aí é algo bíblico. Por exemplo, o Salmo 132, verso 10 diz: por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Você tem ali o ungido, você tem ali o salmista orando a Deus, e ele na oração menciona por amor de Davi. Veja, quando ele diz aqui por amor de Davi, é como se ele estivesse dizendo em nome de Jesus. Do mesmo jeito que você faz uma evocação oblíqua do nome de Jesus, você faz uma evocação oblíqua do nome de Davi. Então, os santos, nesse sentido, podem ser mencionados nas nossas orações a Deus. Então, nós podemos mencionar. Tem uma oração muito bonita do bispo Lancelot Andrewes, nas suas devoções privadas, em que ele faz isso, que ele menciona a Virgem Maria na sua oração a Deus, mas adorando a Deus, não adorando a Virgem Maria. Então, nós temos que entender que quando nós oramos, nós não estamos sozinhos. Quando nós oramos, nós estamos cercados, primeiro, claro, em nosso derredor, de forças das trevas, de demônios, de criaturas tenebrosas que estão ao nosso redor, nos cercando, querendo nos atacar, querendo parar as nossas orações, querendo nos atacar espiritualmente. Existe uma batalha espiritual. Da mesma maneira, existem também os santos que estão o tempo todo orando a Deus. Há uns dias atrás eu compartilhei nas redes sociais uma citação linda do bispo
Charles Gore, bispo anglicano do século XIX, quando ele comenta a litania anglicana, é um rito, um ofício, digamos assim, usar essa palavra, de oração, ele fala sobre como o tempo todo os santos estão orando a Deus, estão adorando a Deus, estão invocando a Deus, estão pedindo a Deus por nós, e que quando nós oramos, né, quando eu dirijo a Deus minha oração, eu sou ali aquele fiozinho que tá se unindo a uma imensa oração dirigida a Deus. Os santos, eles são parte de uma imensa oração, ininterrupta, dirigida a Deus. Porque orar é o quê? Orar é colocar o seu coração diante de Deus. É elevar a sua alma a Deus. E quem é que está orando, senão aquele que está lá com Deus nesse momento? A alma dele está literalmente ali com Deus. Então, nesse momento, quando eu oro, a minha oração é um grãozinho de areia, que se une a algo, muita alegria ao nosso coração, saber que nós não estamos sozinhos. No momento, por exemplo, esse tempo aí de pandemia, pelo fim do dia, orado para que tudo se normalize, para que a vida financeira das pessoas não seja afetada, que não haja crise financeira, né? E eu, recentemente, visitando algumas pessoas da igreja, eu tenho visto como Deus tem abençoado, em meio a uma pandemia, muitas pessoas têm tido prosperidade. Isso é algo que nós temos orado as pessoas. Mas no momento em que eu faço a minha oração é um fiozinho de oração. A minha fé é muito pequena, eu sou muito pequeno, mas eu sou parte de algo muito maior, de uma oração que é dirigida a Deus, pelos santos, pelos anjos. Então, nós, mesmo que nós não invoquemos os santos, mesmo que a gente não invoque a eles, mas nós entendemos que nós somos parte de uma grande oração maior, de uma comprecação. Essa é a palavra. Nós não oramos fazendo uma invocação direta, talvez, mas nós fazemos uma comprecação. O que é comprecação? Nós oramos com eles, a Deus. Então, na liturgia anglicana, existe um trecho que é o Sanctus. O Sanctus é o momento em que nós fazemos uma oração a Deus. É uma oração que é dita por toda a igreja nesse momento. E o começo do Sanctus é aquele trecho que a gente vê em Isaías e no livro do Apocalipse. Santo, Santo, Santo. Por isso vem o nome de Sanctus. E o Sanctus, em que momento ele aparece? O Sanctus, ele aparece como uma oração em que a igreja aqui na Terra se une aos anjos e aos santos que estão o tempo todo dizendo a Deus, Santo, Santo, Santo. Então, o que é isso? Isso nós chamamos de comprecação. Nós nos unimos aos arcanjos, aos anjos, aos santos, para adorar a Deus e reconhecer a sua santidade. Então, eu até me estendi um pouquinho mais, saí aqui da Ave Maria, mas eu acho que isso é algo que precisa ser dito e reconhecido. É algo que é muito belo e que, pessoalmente, é a oração. Agora, como a gente disse aqui sobre a questão da salvação, sobre como o Senhor disse, sobre ser um instrumento, sobre todos nós sermos um instrumento para a salvação do próximo, à medida que acontecem inúmeras coisas. Mas, e quanto a Maria? Maria pode ser considerada uma mediadora ou a medianeira de Deus e os crentes, né? Essa pergunta é do Ivanildo Wilson dos Santos, né, lá de Angola, lá, misturado com a pergunta do Gabriel Henrique. Legal, nós estamos aí internacionais, né? A pergunta vindo aí de Angola. Intercontinentais. Isso. Muito bom. Muito bom. O legal, SacroCast para as nações. O papo SacroCast aí para as nações. Muito bom, muito bom. Então, eu conheço o Ivanildo, gosto muito dele. Então, respondendo à pergunta, Maria pode ser considerada mediadora ou medianeira de Deus, entre Deus e os crentes, entre Deus e os cristãos? Veja, nós temos um texto bíblico, 1 Timóteo 2,5, que diz explicitamente, ele é explícito, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, o texto é tão explícito que se eu disser, não, existe uma mediadora, eu me choco com esse texto bíblico. Então, nós podemos dizer que Maria é mediadora ou medianeira entre Deus e os crentes, no mesmo sentido que Jesus, não. Aquilo que Jesus tem como mediador é único, só ele realmente tem. Claro, agora, Cristo é um corpo, né? Cristo, além de ser a segunda pessoa da Trindade, Deus e homem, Cristo, ele tem um corpo. Cristo age através da igreja. É interessante como lá em 1 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo fala da igreja, ele chama a igreja de Cristo. Né?
É interessante isso. Então, Cristo, ele é também a igreja. E aí, por isso, nós podemos dizer que cada membro do corpo de Cristo, dentro dessa intercessão, dentro dessa mediação que pertence a Jesus, então, Jesus é o único que realiza essa mediação. Agora, dentro dessa mediação, cada um de nós desempenha um papelzinho. Nenhum de nós é o mediador. Nenhum de nós faz aquilo que Cristo só fez. Cada um de nós tem um papelzinho, além daqueles papéis que só pertencem a Jesus. Mas cada um de nós tem um papelzinho que é de levar alguém a Jesus, de orar alguém. Nós somos canais de graça para a vida das pessoas. Então, nós não apenas, por exemplo, os clérigos, os pastores, ministram sacramentos que são meios de graça, mas também, por exemplo, as nossas próprias palavras. Falando aqui, saindo de pastores, de ministros, etc. Todo cristão é chamado a que suas palavras concedam graça às pessoas. Isso o apóstolo Paulo fala. Então, cada um de nós é um canal de graça para outras pessoas. E Maria também é um canal de graça nesse sentido. Então, Maria é um canal de graça no sentido de que aquilo que ela fez nos inspira, aquele sim que ela deu a Deus, né, no plano da salvação, foi um sim através do qual aconteceu a salvação da humanidade em Jesus. Então, ela é um canal de graça nesse sentido, tá? No sentido que pertence à igreja de uma maneira mais profunda. Até porque eu acho interessante quando a gente olha para Maria, a gente olha a Maria como um símbolo da igreja, né? Maria como uma representação ali da igreja. Não só como a primeira pertencente à igreja, mas também como um símbolo do restante, né? Um microcosmo ali da igreja. Então, nesse sentido, Maria é um canal de graça, todos os cristãos são canais de graça. Mas no sentido em que Cristo é mediador, ou seja, aquele que conecta a divindade e a humanidade, só Cristo é e só Cristo pode ser, porque somente ele é Deus e homem. Ele é a única pessoa, né, existente que é Deus e homem. Ninguém mais é isso. Ninguém mais tem essa conexão. Então, nesse sentido, nem o Espírito Santo é mediador. Só Cristo, porque só Cristo é Deus e homem. Então, se nem o Espírito Santo quanto mais Maria. Agora, claro, né? Nós reconhecemos que nós temos uma pequena participação nesse processo através do qual Cristo é mediador entre Deus e os homens. Excelente, reverendo. Muito obrigado. O podcast está maravilhoso. Tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Agora a gente vai encerrar, né? E para encerrar, nada melhor do que algumas recomendações de livros sobre a pessoa de Maria. E aí o senhor fica à vontade. Podem ser livros patrísticos, livros em outros idiomas, mas de preferência livros no nosso vernáculo, que o senhor recomenda aí sobre a Virgem. Olha, eu geralmente, quando a gente fala sobre os assuntos, eu faço várias indicações e tal, mas eu quero fazer só uma indicação. Eu quero que, não importa se a pessoa que está me ouvindo seja católico, seja protestante, seja uma pessoa que está conhecendo agora a fé cristã e está em dúvida, enfim, leia o comentário de Lutero ao Magnificat. Leia esse comentário. É a única coisa que eu vou recomendar a você. Ele tem uma edição aí pela Sinodal, ele é vendido também em livrarias católicas que eu já vi. Então, procure esse comentário do Lutero e leia. Ele é uma obra, não é uma obra no sentido de teologia polêmica, é uma obra muito devocional. E eu acho que essa é a abordagem correta quando a gente se refere a Maria. A gente não deve tratar Maria, aliás, nada na salvação, mas como a gente está falando de Maria, eu acho que a gente não deve tratar Maria como um objeto de estudo, né? Ali ela é como um animalzinho que a gente coloca no laboratório e vai testar, e é isso, e é aquilo. A gente deve tratar ali como mãe. Mãe você trata de um jeito diferente. Então, é por isso que eu acho a importância dela entrar assim, na vida cristã, nessa reflexão, de uma maneira mais devocional, de uma maneira mais afetiva, eu diria. E esse comentário de Lutero, eu acho que o título do livro é O Louvor de Maria. Né? E, enfim, procure. É um livro curtinho, fininho, e é um livro que mostra algo de Lutero que, com certeza, a cristandade inteira deve amar. Então, é um livro que é barato, inclusive, então é acessível, e aí, enfim, sejam muito abençoados através dessa obra.
Perfeito, então. Excelente, reverendo. Muitíssimo obrigado. Deus lhe abençoe. Só tenho a agradecer aí. Vou passar a palavra para o Mateus. E assim que o Mateus terminar, nós gostaríamos que o Senhor estivesse aí pronunciando uma bênção sobre nós. Viu? Muito obrigado. Também só tenho a agradecer, muito obrigado aí. Agora avisando que a gente vai voltar com tudo agora, o reverendo aí já está convidado para outros episódios, falar sobre outros assuntos. Na votação que a gente fez na página, o povo queria que a gente falasse sobre patrística, a gente sabe que o reverendo tem uma grande bibliografia em patrística, então já esteja convidado aí. E agradecer ao senhor pelo momento muito bom aqui, que como o Jadson disse, eu garanto que edificou muitas vidas aqui hoje. Então é isso. Gente, muito obrigado. Agradeço a todos aí que estiveram conosco. Compartilhem aí esse podcast com outras pessoas. Com certeza vai abençoar muita gente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus agora, juntamente com todos os santos, em sua memória, honrando suas vidas. Que o Senhor nos conceda a graça de ver em Maria a pessoa de Jesus, o seu Filho. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podcast encerrado. Muito obrigado, Jordano. Sempre um prazer imenso receber o senhor aqui. Seja muito bem-vindo sempre. Se Deus quiser, aí a gente vai estar montando um outro podcast aí para receber o senhor novamente. Valeu aí, viu?